Olha o bico da criança. Eu acho que ele vai se acordar já já. Olá pessoal, para você que assiste o meu canal, o vídeo de hoje eu não sei se eu vou conseguir terminar ele agora. Se eu não conseguir, eu termino depois, porque o bebê está querendo se acordar. Mas aqui tô lá. Bom, eu já fiz o vídeo falando sobre a minha cirurgia, né? E eu queria gravar um vídeo explicando um pouquinho do que aconteceu depois da cirurgia com o José Miguel. Ele nasceu bem, perfeito, com saúde, mas eu não vi meu parto, né? Que eu estava anestesiada, geral, dopada. É só você assistir o próximo vídeo, o vídeo anterior que eu falo sobre isso. Então eu não vi, não teve como ter acompanhante também na hora. Então se aconteceu alguma coisa fora do normal, depois do parto, durante o parto, a gente não ficou sabendo, eles guardaram para ele. Mas depois, eu e minha mãe juntando as peças, assim, uma coisa com outra, a gente desconfia que deve ter acontecido alguma coisinha na hora do parto que eles não quiseram falar para não alarmar a gente, né? Por quê? Quando eu cheguei da cirurgia, eu fui encaminhada para o quarto. Todas as outras grávidas que pariam cesáreo, quando chegava no quarto, já chegava com um bebezinho entre as pernas. Que eles arrumam lá bem bonitinho e deixam no meio das pernas da mãe. Já eu não, eu cheguei só eu mesmo na maca, vomitando bastante, como eu falei no outro vídeo. E minha mãe já estava lá para me receber, mas o bebê não veio. Como eu estava dopada, não tinha noção de tempo. Mas minha mãe falou que ele só foi chegar quase uma hora depois, eu acho. Aí a enfermeira, assim que eu cheguei, que minha mãe fez, cadê o bebê? Aí a enfermeira falou, não, ele vem já, ele vai só se aquecer um pouquinho, mas depois ele vem. Não se preocupe, tá tudo bem com ele. Depois de uma hora mais ou menos ele chegou. Aí minha mãe disse que percebeu que todas as outras crianças choravam muito forte. Já ele era aquele chorinho, como se fosse um chorinho assim meio cansado, dolorido, né? Então, devido a esse meu parto ter sido por causa do pouco líquido, a gente desconfia que ele já estava cansadinho dentro da barriga, ou que, como os médicos falam, já estava em algum estado de sofrimento, porque ele veio diferente das outras crianças. Na primeira noite, eu dopada, não percebi muita coisa não, mas no outro dia, quando eu já fui voltando à consciência, amanheceu e tudo, a gente foi percebendo alguma coisa diferente nele. Primeiro, ele não pegava o peito, porque eu não tenho bico de peito. Tentei fazer durante a gravidez todinha, mas não funcionou. E na hora de as enfermeiras me ajudarem a colocar ele para mamar, ele não pegava, porque não tem bico, não pegava de jeito nenhum. E tava com um pouquinho leite, tava só com colostro mesmo. Ele não queria pegar, então ele teve que tomar o complemento, né, que é o NAN. Elas mandavam assim no copinho e a gente dava na seringa, na boquinha dele. Ele tomava, mas a gente botava ele para arrotar, ele arrotava, mas quando a gente deitava ele vomitava. Ele não gorfava como os bebês normal gofam, né? Dá aquele arrotinho e vem aquele pouquinho de leite. Ele vomitava mesmo, que eu percebia que ele fazia aquela careta como se aquele vômito viesse queimando aqui por dentro, né? A gente achava que era só as primeiras mamadas dele. Então, assim ia. Quando eu tirava um pouquinho tentava botar ele no peito, ele não pegava, então a gente dava o suplemento, o complemento para ele e acontecia isso dele vomitar. Então, quando a pediatra passou, na primeira vez que ela passou na consulta, depois do parto, a gente contou isso para ela, né? Então minha mãe disse que ela botou o dedinho assim na boca dele para fazer tipo um testezinho, não sei de quê, e disse assim, a gente vai ter que passar a sonda nele, porque como ele não está se alimentando, ele vai ter que se alimentar pela sonda. Aí levaram o bichinho e passaram a sonda aqui pelo nariz dele, e ele ficou se alimentando com leitinho na sonda, né? No caso, ia direto já pro estômago dele. Já começou o sofrimento do bichinho. E no que foi passando o tempo, mesmo ele tomando pela sonda, ele ainda vomitava. Então, no outro dia, quando elas passaram lá, a equipe desse hospital muito boa. Porque no outro hospital que eu fiquei internada, tudo que as mães relatavam para as enfermeiras dizia, é normal, é normal, é normal. Já nesse não, quando a gente dizia alguma coisa, elas se ligavam, mandavam para a pediatra, chamava a pediatra no quarto
e sempre tomava alguma providência. Então, elas conversaram com a gente e, sim, sempre medindo o glicose no pezinho dele. Num dia só, o pezinho dele foi furado 3 vezes para ver a glicose, porque estava assim entre 8 e 9, que é normal, mas elas estavam com medo da glicose baixar devido a essa falta de alimento, né? Então, por isso que colocaram a sonda para ele não ficar sem se alimentar. Aí depois ainda continuou esse vômito dele. Aí até que uma enfermeira veio e disse, a gente vai levar ele para botar ele no soro. A pediatra passou e mandou a enfermeira vir, né? Então eu já fiquei preocupada, porque botar um bichinho desse tamanho no soro. Então elas levaram ele para lá, ele passou mais de 1 hora, a gente já estava preocupada. E quando ele já voltou, já estava com a sonda e ele voltou com o soro, uma talazinha assim no braço, coitadinho. E foi o que mais a enfermeira disse, não deixe ele mexer o braço, porque a gente teve que furar ele em vários cantos procurando a veia dele e não encontrou. Ficou a mãozinha aqui toda furada, os pezinhos tudo furado e não encontrava essa veia dele. Então ela disse, se perder essa veia é muito difícil a gente encontrar outra. Então pronto, a gente já ficou daquele jeito, né? O primeiro dia eu passando com ele, cirurgiada, toda dolorida, e já passar com um bebezinho assim desse jeito no sofrimento. E ele passou o dia todinho nesse sofrimento. E a gente vigiando ele para ele não dobrar o braço. Só que ele se mexia muito com o braço. Eu acho que era incomodado. E ele tem muita força no braço. Então a gente não dormiu a noite inteira. Porque quando não era eu, era minha mãe segurando o bracinho dele para ele não mexer, para não perder aquela veia. E era o tempo todo a gente olhando pro soro para ver se o soro tava pingando. E quando ela colocou o soro, ela disse, olha, a gente fez um exame de sangue nele. E vamos esperar para ver se dá alguma coisa. Porque isso não é normal. Ela já alertou logo pra gente. E ela disse, a gente já vai vir botar o antibiótico. Aí eu disse, mas por que ele vai tomar antibiótico? Ela fez, porque a médica está suspeitando que ele esteja com alguma infecção devido ao parto, algum resto de parto, porque não tem motivo para ele estar vomitando desse jeito. Então deve ter alguma coisa que está infeccionada. Sim, esqueci de dizer também que quando elas levaram para passar a sonda, fizeram uma lavagem intestinal nele para ver se tinha algum resto de parto e não tinha nada fora do normal. E esse menino vomitando desse jeito, toda vez que tomava o leite. Aí quando ela veio falar que ele ia tomar antibiótico, eu perguntei o porquê, ela disse que ele estava suspeitando que ele estava com alguma infecção. Aí pronto, né? Eu já, pra mim o mundo ali já acabou, já tentei manter a calma, mas não conseguia, né? Preocupada com ele. E o exame de sangue ia sair só no final do dia. Mas graças a Deus, quando saiu o exame de sangue, não deu nada. O antibiótico elas já deram antes, pra já se precaver caso desse alguma infecção, ele já estava protegido, né? E graças a Deus não deu nada. Então elas disseram, olha, manter a calma, isso deve ser um processo natural, porque ele nasceu agora, nasceu antes do tempo. Mas não se preocupe que ele vai melhorar. E cada vez que é trocando de equipe, trocando de turno, as enfermeiras muito legal, elas vinham, olha mãe, a gente tá indo lá colocar o leitinho dele na sonda. Porque por 2 vezes ele mesmo puxou a sonda e tirou a sonda. Era incrível, elas ficavam impressionadas como é que ele fazia isso. Até que teve uma enfermeira bem legal que ela veio e disse assim, olha, vamos fazer aqui um negócio. Eu vou tentar sugar o leitinho que ele já tomou há 3 horas atrás para ver se já saiu do estômago dele. E ela tinha colocado para ele tomar acho que 30 ml há 3 horas atrás, 30 ml. E quando ela sugou, ainda veio uma seringa cheia com 10 ml. Ela disse, olha, isso aqui não é para acontecer. É para ele fazer toda a digestão e não era para ter vindo nenhum leite aqui. Então é como se ele não tivesse absorvendo esse leite. Mas não se preocupe não, porque vai melhorar, ele vai melhorar. E ela tirou aquele leitezinho novinho, nem talhado tava. Tirou aquele leite, despejou e colocou um leitinho novo novamente. E disse, vamos aguardar, com 3 horas eu volto de novo. E assim ela fez, com 3 horas ela voltou de novo. E quando ela voltou, que ela foi tentar tirar para ver se tinha alguma coisa dentro do estômago dele, ou se ele tinha digerido, graças a Deus, de 10 ml que ela tinha tirado antes, só voltou 2. Então ele absorveu quase todo o leite. Ela disse, olha, tá vendo? Não se preocupe que cada vez mais ele vai melhorar. E da outra vez, depois de mais 3 horas, quando ela veio, só veio, quando ela puxou novamente, só veio mais ou menos 1 ml. Então eu já fui ficando mais tranquila. E graças a Deus, no outro dia, eu acho que já no terceiro dia, sim, no segundo dia que eu estava lá, aí eu ficava estimulando o peito para produzir o leite. E graças a Deus consegui produzir leite. E eu ficava enchendo a seringuinha e dando para ele, né? Então, além do complemento, ele também tomava o meu leite.
Apesar de ser na seringa, ele não pegava o peito, mas estava tomando, graças a Deus. E isso foi fazendo com que ele deixasse de tomar o complemento e ficasse só no leite do peito mesmo, né? E graças a Deus, o leite do peito estava fazendo efeito para ele, ele não estava mais vomitando, estava ficando saciado. Então eu passei o dia todo tirando leite, tirando leite, tirando leite. Até rachou o bico, rachou um pouquinho, mas nada demais. Mas o importante era que ele ficasse bem. E graças a Deus, ele reagiu. Sim, ai, no dia que ele tava assim, bem ruinzinho mesmo, eu fiquei muito triste, porque todas as outras crianças no quarto estavam normal, choravam um choro normal. O chorinho dele era um chorinho confuso de dor. E eu olhava pra carinha dele, era como se realmente ele estivesse sofrendo de alguma coisa, né? E aquilo ali me deixou arrasada, mas graças a Deus, Deus é maravilhoso e não deixou nada de mal acontecer com ele. E no segundo dia já ele conseguiu tomar o leitinho, não vomitou mais e foi ficando mais espertinho. A fisionomia dele já foi melhorando, o chorinho dele já foi ficando mais forte, foi ficando um choro de menino brabo mesmo. E parou, aquele vômito parou, a medicação parou, ela tirou o soro da veia dele, tirou a sonda também. Eu vou tentar colocar algumas fotos depois para vocês verem aqui. Mas graças a Deus ficou bem. No terceiro dia a médica veio, examinou ele estava todo normal. A glicose também tá dando sempre boa. Então ela disse: não tem mais para que ele ficar no soro, não tem mais para que ele ficar na sonda. E como ele já está mamando, você vai receber sua alta. E graças a Deus foram 3 dias na maternidade. Eu entrei na quinta-feira, 8 horas da noite, e fui operado de meia-noite e 10, no caso já a sexta. Então eu fiquei no sábado, completou 24 horas, e no domingo à noite completaria 48, mas eu recebi a alta no domingo pela manhã. Então eu fiquei lá no hospital sexta, sábado e domingo pela manhã. Então, no domingo pela manhã, a médica passou, ele já estava bem, já estava tomando leitinho de peito, já estava saudável, forte e me liberou. E graças a Deus ele tá aqui em casa, né? Ele não quer pegar o peito, até agora ele pega, mas assim, não passa nem 5 minutos e já entra num berro, porque ele passa o tempo todo dormindo, mas quando é na hora de comer, minha filha tem que dar o comer para ele, porque senão ele dá um escândalo. Mas graças a Deus eu tô tendo muito leite, muito leite. Ontem a gente passou 24 horas contando de quanto em quantas horas ele mamava e quantos ml mamava. No final do dia, a gente contou quase 24 horas, quase meio litro de leite que ele tomou. Que saiu de mim, né? É uma vaca praticamente. Então, apesar de estar sendo na mamadeira, ele não está pegando peito, mas graças a Deus está tomando o leitinho dele. Já tá bem, tá corado, tá tomando banho de sol e não vomita mais. Toda vez que ele termina de dar de mamar, já bota logo pra rotar. Então, essa foi a experiência triste, né? Do bichinho, já nasceu assim, nesse sofrimento, mas glória a Deus, graças a Deus que ele tá bem. Então, meninas, mais um vídeo para vocês sobre o meu parto, né? Sobre o nascimento do José Miguel. O próximo vídeo que eu quero gravar para vocês é o pós-operatório, porque eu tinha muito medo de uma cesárea, mas não foi como eu pensava. Então, próximo vídeo eu gravo para vocês falando sobre o pós-operatório, tá bom? Então se inscreva no meu canal, dê um legal aí no meu vídeo e até o próximo vídeo. Tchau!